Hoje, no Entender o Direito, a nossa conversa é sobre o direito do trabalho. A contratação que muitos micro e pequenos empresários quase sempre cometem erros. Vamos conversar com a graduada em Direito, mestre em Direito da Personalidade, professora de Direito do Trabalho, Mariane Lopes. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o direito do trabalho. O Entendendo Direito de hoje vai trabalhar de um tema que quase sempre, quando há atritos, vai parar na justiça: a relação patrão-empregado. Claro que há diferenças muito grandes, por mais que o direito do trabalhador é o mesmo, de empresas pequenas, microempresas, pequenas empresas e grandes empresas. As que mais sofrem com os processos judiciais são as micro e pequenas empresas, que correm até o risco de fechar por causa disso. Mas quais são os erros que os micro e pequenos empresários cometem? Qual é o tipo de relação que nós devemos estabelecer dentro do ambiente de trabalho? Como ficam as dívidas trabalhistas? Muitas empresas fecham, a dívida trabalhista fica. Será que elas caducam ou elas vão permanecer sempre como uma cobrança? Para quem? É com esses temas que eu começo a minha conversa com Mariane Lopes. Mariane, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Obrigada a você pelo convite, professor. E espero aí esclarecer algumas dúvidas, que sempre surgem no direito do trabalho. Bom, a área que você trabalha é uma área muito procurada. A gente tem uma série de pessoas que acabam sofrendo por não obedecer muito bem à legislação, não entender muito bem ela. A primeira coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: quando a gente fala na legislação trabalhista, nas leis trabalhistas, na contratação de alguém, muitas vezes você vai contratar um funcionário, os microempresários são assim, combinam um salário, vamos supor aqui um exemplo, de R$2.000, vou contratar a Mariane por R$2.000, mas eu vou te registrar por um salário mínimo, para pagar menos impostos, e às vezes eu tenho o pacto do funcionário com aquilo. Mais para frente a relação muda, e estão lá os dois, depois de um tempo, na frente de um juiz, disputando os direitos trabalhistas. Por que isso acontece, na sua opinião? E como é que a gente deveria tomar cuidado para evitar que isso aconteça? Na verdade, isso acontece por uma má prática, uma má gestão do empregador. Então, ele tenta, assim, de alguma forma, burlar todo o sistema, não só no salário desse empregado, mas em questão de tributação também, diminuir assim a sua tributação. Até ele acorda com esse empregado de que isso vai ser melhor para ele, onde ele às vezes não vai ter o risco do imposto de renda, a sua contribuição junto ao INSS, FGTS, tudo isso vai ser menor, só que isso causa um prejuízo para o próprio empregado, porque esse empregado vai perder no final dessa relação. Ele vai perder na hora que esse contrato for rescindido, for terminado. E é isso que o empregado não enxerga, porque ele espera que essa relação dure o resto da sua vida. Muitas pessoas se acomodam na relação de emprego e acham que ali elas vão começar a sua carreira e vão finalizar a sua carreira. E não é assim que acontece no Brasil. Então a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Isso vai ser viável? Ou seja, as pessoas têm aquela ideia de que o emprego que eu estou é o emprego que eu vou ficar. Exatamente. E as coisas mudam, Exatamente. por bem ou por mal. E a gente tem que pensar que um emprego para uma empresa privada não é a mesma coisa que uma relação de emprego para o âmbito público, onde eu fiz um concurso, tenho ali a minha carreira, a vitaliciedade nesse concurso, vou ficar ali para o resto da minha vida. Só vou sair se eu quiser, digamos assim. No âmbito privado, não. A hora que eu não mais satisfazer aquele empregador, eu posso a qualquer momento ser retirado dessa relação. Bom, mesmo no ambiente de crise que a gente está atravessando, muitas empresas não conseguem sobreviver. Sim, exatamente. Nós tivemos aí empresas que mandaram 500, 600 funcionários embora aqui na nossa região. Não foi algo divulgado, para também não causar um pânico na população de que a crise chegou às empresas em Maringá. Mas isso é uma realidade na nossa região hoje também. Agora, quando a situação chega ao ponto em que você tem, dentro de uma empresa, que resolveu o problema já está constituído, e a gente vai acabar parando na justiça com isso. Os acordos entre patrão e empregado. Certo. Como é que você avalia isso? Como é que um patrão deve reagir diante da dívida que ele tem que cumprir? E quais são os passos que você tem que tomar para evitar esse tipo de problema? Ou seja, vou contratar, preciso contratar. Mas a gente não pode fazer o cálculo somente de, por exemplo, contratar a Mariane por R$5.000. Mas não é só os R$5.000 que eu vou te pagar de salário. É todo o encargo tributário e todo o encargo da própria relação de trabalho. Na verdade, assim, quando se termina essa relação, durante ela, o empregador deve tomar muito cuidado.
Então, tudo que ele vai fazer para o empregado, tudo que ele entregar, então, por exemplo, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, né, uniforme, crachás, tudo isso ele tem que colher a assinatura do empregado para dizer que aquilo foi feito, que ele está fornecendo tudo que o empregado necessita para aquela relação de trabalho. Porque nós sabemos que o empregado, na hora que ele procurar um advogado, muitas vezes ele vai distorcer a situação, a realidade. E às vezes, como testemunha, ele vai utilizar alguém que também trabalhou na empresa, que também estava insatisfeito com essa relação. Então, o empregador ele pode se proteger colhendo o maior número de informações possíveis, tudo isso escrito. Documentado, exatamente. Preferencialmente, que ele sempre tenha uma testemunha próximo, que nunca seja uma relação sozinha. Até mesmo em situações onde, ainda mais nesse estresse que nós estamos passando, em situações que causam conflito no ambiente de trabalho, para se evitar aí, às vezes, uma situação de assédio moral. Do empregado dizer, olha, o empregador está me assediando, o empregador está me agredindo verbalmente, ele está me causando uma situação de constrangimento. Então, sempre ter alguém próximo, um superior ou alguém que está ali como gestor direto desse empregado. Né? Então, tudo deve ser documentado. Só que aí tem um ponto, Gilson, que no caso do direito do trabalho, prevalecem os fatos narrados sobre os documentos apresentados. É um princípio do direito do trabalho. Então, muitas vezes, a prova testemunhal é fundamental nessa relação. Até mesmo para que o juiz, na hora de analisar os fatos, na hora que ele também faça a verificação de quem realmente tem direito nessa relação, que ele consiga fazer a ligação dos documentos que foram apresentados e também da realidade da empresa. Que aí pega no que você comentou inicialmente, de contratar aquele empregado por R$2.000, mas na carteira só está ali um salário mínimo. Então, por isso que é importante o empregador ter tudo documentado. E por isso que é fundamental que ele pague exatamente aquilo que for na carteira de trabalho. Que ele não faça acordos por fora. Você estava colocando as coisas, Mariane, e eu fiquei pensando também na forma como a gente trabalha no cotidiano do trabalho. Que a gente é contratado, e na hora que a gente é contratado, muitos micro e pequenos empresários, talvez em empresas maiores isso seja mais um praxe, de descrever qual a função que você vai exercer dentro da empresa. E aí no meio da relação, aquela coisa de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vou incrementando no trabalho, vou colocando mais atividades para o trabalhador. Ou mesmo que essas atividades sejam do trabalho dele, eu não fiz, vamos dizer assim, com esclarecimento por escrito do trabalho. Quer dizer, isso vai acabar acarretando também problemas. Sim, também. Porque aí o próprio empregado pode solicitar a rescisão indireta desse contrato de trabalho. Quando eu contrato alguém, por exemplo, no nosso caso, nós somos contratados como professores, certo? Se a instituição chega e fala, olha, a partir de agora, além de professores, vocês também serão assistentes administrativos. Vão ficar lá fazendo toda a parte técnica, administrativa, no horário que vocês não estão dando aula. Tudo bem, num primeiro momento, muitas vezes o empregado vai aceitar com medo de ser demitido. Mas eu não sou obrigado a aceitar essa situação. E pela lei eu posso também solicitar a rescisão indireta desse contrato de trabalho. Por quê? O empregador está exigindo algo além do meu contrato de trabalho. Algo que não me foi mencionado anteriormente e que eu não acordei no momento da contratação. E aí, nesse caso, quando é feita a rescisão indireta do contrato de trabalho, é como se o empregador estivesse mandando o empregado embora por justa causa. E aí você pode ter uma complicação dessa relação. Aí você tem todos aqueles direitos, como se você tivesse sido mandado embora. Daqui a pouco eu vou voltar com a Mariane, porque esse assunto tem mais um desdobramento, na hora de você registrar na carteira de trabalho. Ou seja, a gente tem que documentar. Se eu fui contratado como professor, eu espero que lá na minha carteira de trabalho esteja professor. E quando de repente fui contratado por uma coisa e estou fazendo outra, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o direito do trabalho com Mariane Lopes. O Entender o Direito de hoje, conversa com Mariane Lopes. Mariane é graduada em Direito, é mestre em Direito da Personalidade e é professora de Direito do Trabalho. E a gente estava conversando, Mariane, sobre a carteira de trabalho. Até terminei o nosso primeiro bloco falando para você que muitas vezes a gente está sendo contratado lá
escrito na carteira de trabalho para uma função e a gente exerce outra. Muitos patrões fazem isso para enquadrar, às vezes, o funcionário em uma categoria que tem uma remuneração menor. E alguns acabam descobrindo isso. Né? Essa é uma outra complicação. A carteira de trabalho tem que conter o que realmente é a função do funcionário. Exatamente, o que é a função. Porque a carteira de trabalho é a vida do empregado. Então, é importantíssimo que o empregador também faça todas as alterações na carteira de trabalho, algo que também não acontece muitas vezes. A empresa só deixa para fazer todas as anotações na hora que é feita a rescisão do contrato. E aí, às vezes, o empregado não leva a carteira, né? Ele se aproveita dessa situação e fala, não vou levar, porque eu quero chegar lá no sindicato e quero mostrar, olha, minha carteira nunca foi atualizada. Ele quer criar empecilhos também. Exatamente, quer evitar, muitas vezes, a rescisão, a homologação dessa rescisão do contrato. Então, a carteira ela deve ser solicitada aí uma vez por ano, a cada 6 meses, e para isso, o departamento tem um prazo de 48 horas para a devolução da carteira. Então, como que a empresa pode organizar, dependendo do tamanho? Em blocos. Divide por setores, divide determinados tipos, determinadas categorias de empregados, vai solicitando a carteira e vai fazendo essa atualização. E aí ele evita uma dor de cabeça futura. Né? Ainda mais que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Muitas empresas, principalmente agora no final do ano, eu acompanhei ali pelas redes sociais, muitas empresas na região anoiteceram, mas no dia seguinte já não estava mais. Né? E assim, da hora para outra, deixou todos os clientes, todos os empregados, muitas vezes, sem saber o que estava acontecendo. Então é importante essa carteira também ser atualizada. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Fechar uma empresa. Vamos fechar uma empresa. De repente a empresa não deu mais certo. Certo. E as pessoas têm que encerrar as atividades. Esse encerrar as atividades, eu tenho que comunicar para alguém ou não? Existe um aviso prévio de falar assim, pessoal, daqui mais ou menos 20 dias a gente vai fechar. Ou eu posso fazer como você mesmo falou, de repente anoitecer ou amanhecer? O certo, para evitar um constrangimento, uma necessidade, né? Até porque muitas vezes aquela pessoa que trabalha para a minha empresa é a que mantém a família. Então, o que eu posso fazer é comunicar, dar um prazo para esses empregados. Mas não é muito a realidade. Às vezes acontece da empresa anoitecer e não amanhecer. E aí o empregado é pego de surpresa. Aí ele tem alguns direitos, alguns respaldos de utilizar isso a favor dele? Sim, de repente, porque aí ele não teve, por exemplo, o aviso prévio. Ele pode até mesmo conseguir uma indenização por danos morais, pelo constrangimento que ele sofreu, certo? Porque ele se dirigiu até o local de trabalho. Ele viu as empresas ao redor, as lojas ao redor, ou até a sua própria família, viu ele saindo para ir para o trabalho. E ele chegou lá e se deparou com uma situação que ele não sabia o que fazer. E aquela situação de que você, nesse caso, você está levando a tua vida, vamos supor que a empresa vai fechar lá na sexta. Eu estou aqui numa quinta-feira, numa terça-feira, numa segunda, e estou trabalhando, estou consumindo as minhas coisas, criando compromissos, adquirindo coisas a prazo, acreditando que a empresa está funcionando. Isso pode ser utilizado também como argumento. Falar, eu estava vivendo a minha vida acreditando que isso existia. Se tivesse me avisado antes, tinha evitado certos tipos de atitude. Aí eu também posso usar isso como argumento. Só que claro que também depende do entendimento do juiz em acatar ou não esse argumento. Então não dá para nós generalizarmos e falar que ele vai acatar tudo isso. Ou seja, que tudo isso que está se falando é uma verdade. Isso, exatamente. Porque ele vai falar, olha, você precisa de um planejamento familiar, você precisa ter uma educação financeira, que não é a realidade das gerações antigas, né? Nós não tínhamos essa disciplina, não tínhamos esse conhecimento. Nós fomos aprendendo com o decorrer da vida, com os tropeços. Certo. Né? Então, tudo isso o juiz também pode querer questionar. Vamos voltar um pouquinho sobre a contratação. Nós estamos comentando sobre a carteira de trabalho, o que está escrito lá e não é o que a gente acaba fazendo. Quem contrata tem que saber descrever a função das pessoas. Ou seja, a gente tem que ter muito claro que na hora que nós estamos fazendo um contrato, aquilo ali não é uma relação de afetividade, não é uma convivência. Por mais que a gente crie, claro, vínculos de afetividade com as pessoas, não é ruim isso, mas tem que ter em primeiro plano. Isso é uma questão profissional. É o certo. Só que nós não fazemos isso na prática, enquanto empregados. Porque até mesmo para facilitar a nossa convivência no ambiente de trabalho, nós vamos criando relações, né? Nós vamos criando afinidades com as pessoas. Nós, às vezes, temos uma ligação que vai além do ambiente de trabalho. Isso é saudável, mas nós temos que ter consciência que aquele momento é um momento de trabalho. É um momento em que eu estou mostrando o meu conhecimento, que eu estou mostrando o que eu sei.
Estou querendo ser valorizado profissionalmente. E essa afinidade que você comentou, eu também tenho que tomar muito cuidado, até mesmo na hora que eu abro uma empresa. Por exemplo, olha, eu tenho aí mais familiaridade com o meu esposo ou com a minha mãe, vou montar uma empresa com alguém da minha família. Nós não podemos generalizar, mas é importantíssimo ter muito claro que a relação familiar deve ser separada da relação profissional. Aí volta aquela coisa, vamos documentar tudo, por mais que nós sejamos parentes, por mais que nós sejamos amigos, a documentação vale. Exatamente, porque na prática é tudo muito lindo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque vai desgastando às vezes essa relação. Porque você sai daquele ambiente que você conviveu com aquela pessoa o dia inteiro. E aí a hora que você chega no seu momento de lazer, você está se deparando com situações profissionais que você está resolvendo. Então esse é o empecilho que nós temos na prática. O que nós não pensamos na teoria, né? Nós não vemos na teoria, isso não é aprendido na teoria. Só quem vive essa relação que entende como que é desgastante esse relacionamento. Onde eu tenho rompimentos, né? Tenho términos de casamento, brigas dentro da família, entre irmãos, com pais, porque envolve dinheiro, envolve a economia. Tudo vai parar dentro da empresa nas relações de trabalho. Exatamente. Estou conversando com a Mariane Lopes, falando sobre o direito do trabalho. No nosso último bloco, nós vamos falar sobre algumas mudanças que nós temos em relação à legislação trabalhista. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas especificidades dessas mudanças e vamos concluir um pouquinho, que eu ainda quero perguntar para a Mariane hoje, sobre a legislação trabalhista brasileira, CLT, da década de 1940. Ela ainda continua atual? Muitos defendem a sua mudança. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está falando sobre legislação trabalhista, a relação que nem sempre acaba bem entre patrão e empregado. E nós, no último bloco, falamos um pouco sobre essa relação, como que é importante você ter um contrato de trabalho e saber que é um contrato profissional. A Marina até comentou que em empresas familiares as coisas acabam descambando, né? A macarronada de domingo vira uma briga dentro da empresa depois no meio da semana. E eu quero comentar com você um pouquinho, Mariane, sobre exatamente essas mudanças, né? A legislação trabalhista mudou um pouco. Nós tivemos mudanças em relação à empregada doméstica, mais garantias. E nós tivemos também, por exemplo, mudanças em seguro-desemprego para os trabalhadores. E a tentativa do governo de garantir emprego. Nós tivemos um programa de proteção ao emprego. Esse programa de proteção ao emprego, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que ele funciona? Se todas as empresas aderem, se isso é bom para o empregado, para o patrão? Na verdade, sim, um programa, ele foi uma tentativa do governo justamente de evitar essa demissão em massa. Então, aquelas empresas que estão aí com seus contratos, com seus créditos, né, atrasados, que estão aí passando por uma dificuldade, que estão à beira da falência ou até mesmo da recuperação, não conseguem dar conta dessa recuperação judicial, então o governo permitiu que eles façam parte desse programa. E aí, o que acontece no programa? Eu consigo redução da jornada de trabalho do empregado e, consequentemente, a redução do seu salário. Então, eu tenho que conscientizar o empregado que ele vai continuar trabalhando, que ele vai continuar tendo um vínculo. Porém, pode ser a metade, pode ser que de 44 reduza para 30, pode ser uma redução proporcional. Consequentemente, o seu salário também vai ser reduzido. Então, eu tenho que preparar esse empregado para essa nova realidade. E agora a gente está se deparando com uma outra situação, porque esse programa o governo deu com um prazo de 1 ano para a empresa. Então, algumas empresas fizeram isso ano passado e esse ano já vai completar 1 ano. E a questão agora é como sair desse programa de proteção ao emprego, porque a empresa não conseguiu se recuperar, não conseguiu se reerguer e, consequentemente, está acabando a sua inscrição no programa. E agora? Ou seja, aquela fase em que ela tinha uma certa folga vai acabar sem que ela tenha fôlego para voltar a funcionar Exatamente. Normalmente. Como é que fica para o empregado, por exemplo? Porque a empresa pode chegar ao ponto de passar esse ano e falar assim, olha, não deu certo. Né? Se não deu certo, consequentemente, pode ser que a empresa acabe rescindindo o contrato, fazendo um corte aí de pessoal para conseguir pelo menos manter uma certa mão de obra e assim tentar se reestruturar novamente. Então, acaba ficando muito a escolha do empregador, porque o programa não impede a demissão, é apenas uma garantia de que por um determinado período aquele empregado teria o seu emprego.
mas não significa que a empresa não tem autonomia de rescindir o contrato. Eu queria pedir a tua avaliação, eu sei que você até comentou comigo, eu estava conversando com a Mariane, uma das mudanças mais significativas ultimamente na legislação trabalhista é a mudança da condição do trabalhador doméstico. Sim. E aí a Mariane brincou comigo, falou assim, mas Gilson, só esse tema já dá um outro programa, e é verdade. Nessa mudança, pegando, por exemplo, o trabalhador doméstico, que parece que ele tem mais garantias em relação ao trabalho. O que muda, por exemplo? Quem vai contratar para dentro de casa? Porque eu fico pensando que aquela questão de afinidade, de aproximação, de um vínculo mais emocional com o trabalhador, acontece especialmente nesse tipo de trabalhador que vai estar dentro da sua casa. Porque está dentro de casa. Na verdade, o que muda são todos os encargos relacionados a esse empregado doméstico, que agora passa como um empregado comum. Né? E deve-se lembrar que empregado doméstico não é só a mulher que está dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando das crianças. Pode ser também um motorista pessoal que eu tenho, o jardineiro, até mesmo um piloto de helicóptero ou de um jatinho particular pode ser considerado empregado doméstico se ele faz somente o meu transporte. Né? Então ele faz para mim uma atividade que não tem um fim lucrativo. Mas esse empregado, as garantias que ele passou a ter é de um empregado comum. E aí que entra o X da questão, porque o empregado pessoa física, que é quem contrata o empregado doméstico, não tem muitas vezes o mesmo poder aquisitivo que um empregado pessoa jurídica ou que uma pequena empresa. Então ele não consegue muitas vezes arcar com todos esses encargos. E aí uma outra questão é a jornada de trabalho desse empregado doméstico. Porque antes a gente sabia que era um acordo entre a dona de casa, né, a mulher, e a empregada, ou o empregado que fosse. Tinha a maior variação possível. Exatamente, aquela desculpa, às vezes não venho porque vou levar meu filho no médico, porque tem que ir na escola por causa disso, ou hoje vou chegar atrasada, vou sair mais tarde. Hoje já não funciona mais assim. Ou no sentido inverso, fica um pouquinho mais tarde para mim, porque meu filho, aquilo. Exatamente, até na época apareceu uma relação de uma moça que ela trabalhava de manhã, ficava até o término do almoço para lavar a louça, ajeitar a mesa, saía e ela retornava às 5 horas para fazer a janta, recolher a louça da janta e lavar. Então ela tinha um intervalo no meio dessa jornada de 4 a 5 horas. E aí ela voltava. E aí a reportagem até perguntou, olha, mas o que você faz? Eu faço um curso de inglês, faço autoescola, vou para a praia, né? Faço outras atividades. Isso também foi proibido. Ela começa a sua jornada às 8, então ela vai terminar também às 18, com um intervalo de 1 hora a 2 horas. Para as refeições. Exatamente, só. Não tem mais esse intervalo que ela vai trabalhar de manhã e à noite. E isso também foi necessário a readaptação dessa relação entre o empregado e o empregador. Bom, eu queria encerrar com a Mariane fazendo a pergunta que daria para ficarmos aí 2, 3 programas falando sobre essas questões trabalhistas. Mas é a legislação trabalhista. Eu já entrevistei pessoas que dizem assim, não, a legislação trabalhista brasileira é antiga, ela trava as relações de trabalho, ela prejudica a contratação, ela é um peso para o empregador. Outros consideram uma defesa em relação ao trabalhador, que não se pode acabar com a CLT, ela seria uma garantia. A opinião de Mariane Lopes. Eu acho que a legislação trabalhista, nós não podemos hoje pensar que ela é favorável somente ao empregado. Ela, na verdade, ela traz tanto direitos e deveres para as duas partes. O que falta é um conhecimento do empregado de quais são os seus deveres. Porque o empregado sempre vai atrás dos seus direitos. Ele sempre se respalda nos direitos. Mas ele também tem deveres perante a empresa. E o empregador pode exigir dele. Na verdade, eu acho que ela vai se atualizando com o tempo. Tudo no direito demora um tempo para ser atualizado. Não é rapidamente, como em outras áreas que nós temos. Na saúde, por exemplo, que é algo rápido, já uma vacina já pode ser lançada depois de alguns testes. No direito, não. Exige um estudo, uma análise. Eu acho assim, que a legislação trabalhista ela traz uma série de direitos para o empregado. Ela não precisaria ser mudada. Eu só precisaria ensinar com mais cautela essa legislação para quem vai usá-la. Falta conhecimento. Exatamente. Conversei com a Mariane Lopes. Mariane, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. E nós falamos sobre a legislação trabalhista. Comentamos rapidamente, o tema é vasto. Falamos um pouco sobre os perigos da contratação, o perigo de você confundir vínculos afetivos com o ambiente de trabalho, as mudanças na legislação trabalhista em relação, por exemplo, aos empregados domésticos.
domésticos. O Entender o Direito tem essa função de esclarecer você, buscar mostrar a você a importância do direito para o seu dia a dia. Por isso, não perca o nosso programa e até o nosso próximo Entendendo o Direito.